Olá, queridos. Deus abençoe a sua vida, graça e paz para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito, graça e paz para a sua vida. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. Tenho ajudado muita gente. Hoje o nosso canal está aí perto, com mais de 300 mil inscritos no YouTube. Se você não é inscrito, então se inscreva e deixa o teu like aqui, é muito importante. Compartilha essas mensagens. Estamos experimentando 30 dias de libertação, são encontros diários que nós temos, e hoje eu quero tratar a respeito de fortalezas e como você lança a luz de Deus, a luz do Espírito Santo sobre aquelas áreas sombrias que aprisionam as almas, que autorizam as prisões espirituais. Tem muita gente precisando de socorro, e você pode ajudar aqueles que estão vivendo dias e uma vida de dificuldade, para que se conte com aquele que liberta os cativos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, e eu quero dizer que nós temos 9 livros publicados. Aqui, o livro Blindagem contra as Trevas. Eu escrevi esse livro durante um processo de 40 dias de jejum. Esse livro ele é carregado de amor e da Bíblia Sagrada, a armadura de Deus, no Salmo 91. Esse que é o tema, o subtema aqui do livro Blindagem contra as Trevas, fala sobre proteção espiritual. Tudo isso e os outros livros estão no site www.institutoexodos.com, e também nós temos uma plataforma de ensino à distância que é curso.pastorlobo.com. Então, para a gente entender, né? 2 vezes no livro do profeta Isaías, tanto em Isaías 61 quanto em Isaías 42, Isaías 61 a partir do verso 1, Isaías 42 verso 7, as duas palavras vão se combinar e vão se repetir, que Deus ele veio para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e arrancar do cárcere aqueles que estão presos nas trevas. Quando as pessoas me perguntam assim: pastor, onde é que está o diabo? O diabo ele está escondido nas trevas. E toda vez que ele quer ficar na vida de alguém, ele provoca de maneira assim muito sutil. A gente já falou sobre isso, sobre tentação, uma oferta de um sabor, oferta de algo que aparentemente é muito prazeroso. Isso que é uma tentação. A tentação é uma grande mentira, é uma grande fake news. O diabo diz que vai te entregar algo que vai satisfazer você, e na verdade vai viciar você ou vai aprisionar você para sempre. O apóstolo Paulo escreve uma carta pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus é todinha inspirada, e uma das cartas é uma carta a uma região que hoje está no norte da Anatólia. Anatólia é a Turquia, né? Chama Galácia, é o norte da Turquia. Ali ele diz que as obras da carne, elas se manifestam como adultério, fornicação, impureza, lascívia, que é o pecado sexual na mente, a idolatria, que é aquilo que faz com que você se desvie ou desvie a adoração de Deus e passe a colocar confiança naquilo que é obra das mãos dos homens, a feitiçaria, as inimidades, as confusões, as brigas, as iras, as pelejas, as divisões, as heresias, as invejas, os assassinatos, os vícios, as bebedices, né? As chamadas glutonarias e coisas semelhantes a essa. Ele vai dizer que aquele que pratica isso não vai herdar o reino de Deus. Isso está na Bíblia, em Gálatas capítulo 5, do verso 19 até o verso 21. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Eu costumo dizer que esse é o prato predileto de demônios.
Então, tem muita gente que acha que o diabo ele entra na vida de alguém porque ele quer entrar, porque ele decide entrar, ele decide invadir. Na verdade, qualquer demônio, ele para entrar na vida de alguém, ele precisa receber permissão dele mesmo, é a vontade da própria pessoa, são os pecados que são celebrados, que são realizados porque a pessoa quer pecar. Ou então os pecados que os demônios que entram com a permissão de autoridades, né? Então, por exemplo, crianças que são consagradas às entidades. Esse livro aqui, ó, O Alvo, eu falo sobre cuidado, proteção e libertação infantil. Eu escrevi com a pastora Flávia Grégio, uma pastora ali do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus de Pilares, e da psicóloga Caroline Vargas. A gente fala sobre prevenção ao abuso infantil e sobre libertação e pastoreamento de crianças. Quem faz o prefácio desse livro é a senadora Damares Alves. Ela foi ministra do governo passado, o governo federal passado. Ela fez questão de prefaciar esse livro e eu trato a respeito de crianças que foram consagradas, foram dedicadas às entidades malignas e que crescem dentro de prisões sem saber. Muitas delas órfãos, outras delas, os seus pais não falam isso, mas elas são, às vezes, dedicadas às entidades, é assim que a Bíblia diz, né? Consagradas no ventre. Então, o espírito imundo ele não entra na vida de uma pessoa porque ele quer, simplesmente porque ele tem desejo, ele quer entrar, mas porque ele recebe uma permissão, uma autorização. E ele se infiltra naquilo que eu chamo de subterrâneo secreto. São os chamados esgotos, né? Fedores da alma. Em Judas capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz que os demônios eles também são chamados de anjos caídos ou de espíritos imundos. Eles desobedeceram, eles não guardaram, eles abandonaram uma posição de autoridade, ou seja, Deus exerce o domínio sobre os anjos, eles se rebelaram, eles não quiseram, eles romperam com a obediência a Deus e eles seguiram um outro anjo, o nome dele era Lúcifer, e hoje ele foi transformado em Satanás, que significa adversário ou diabo, aquele que é o acusador e que tenta pegar você numa emboscada. A Bíblia diz em Judas capítulo 1, verso 6, é um livro do Novo Testamento, que o diabo ele está escondido, ele está aprisionado nas trevas. Então, você vai investigar a causa do sofrimento. A gente sempre pede para que Deus lance luz sobre uma fortaleza sombria, né? Sobre uma escuridão. O nome disso que a Bíblia chama é discernimento. Então existe o discernimento espiritual, parece que é a mesma coisa, mas não é. E o discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos é um dom do espírito que está ali em 1 Coríntios capítulo 12. É o dom de discernir espírito. Você faz assim a divisão entre o mal e o bem, entre aquilo que é injusto, o que é injusto. E o discernimento espiritual tem a ver com você enxergar o mundo espiritual. Você vai ver que a Bíblia revela muita gente que vê anjos, muita gente que vê o mundo espiritual. Na verdade, só duas pessoas na Bíblia viram o diabo. Duas pessoas. O profeta Zacarias, capítulo 3, verso 1, e o próprio Jesus, em Lucas, capítulo 10, verso 18, de Satanás. Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu. As outras pessoas, o que a Bíblia diz é que eles ouvem, né? Ou então, em Jó, capítulo 4, verso 15, chama de vulto, né? Eu vi um vulto que me arrepiou, que falou comigo. Então, não existem muitas passagens de pessoas que veem o diabo, mas tem muitas passagens de pessoas que enxergam, que veem anjos. Muita gente vê anjos. Daí a diferença entre discernimento espiritual, como aquele que o profeta Eliseu disse
Abre os olhos de Geazi para que ele veja que em maior número são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós, e discernimento do Espírito. Então, lembre-se que é para isso que Jesus veio, é para isso que a guerra, a libertação faz. É para abrir os olhos dos cegos, né? Para enxergar. Tem muita gente que não sai do cativeiro porque ele não consegue enxergar a verdadeira razão do pecado, a verdadeira razão. Em Salmo 139, a Bíblia diz que o Senhor Deus é quem sonda e conhece. Salmo 139 diz que conhece o meu assentar, o meu levantar, entendes o meu pensamento, cerca o meu andar, o meu deitar, conhece os meus caminhos, conhece até quando eu fui gerado, eu era um embrião no ventre da minha mãe, conhece o meu coração. Então o Salmo 139, ele dá a razão pela qual Deus, ele revela para aquele que é o libertador, para aquele que é o conselheiro, para aquele que é o obreiro, para aquele que é o pai, para aquele que é o marido, aquele que é a esposa, o mundo espiritual. Para quê? Para que a gente possa, não é para chegar lá e colocar o dedo na cara e dizer para ele. Existe um protocolo profético muito educado na Bíblia. Deus não é mal educado. O educado é o diabo. O profeta, ele não destrói a vida de ninguém. O profeta, ele traz de volta o perdido para Deus. Esse é o papel profético. É atrair de volta um perdido. É trazer de volta o desviado. Ele junto com o papel pastoral, eles cuidam do rebanho. Então eu vou orar para que Deus, durante esses 30 dias de libertação, liberte você, mas principalmente que abra os teus olhos, que faça você conhecer a razão das destruições que a gente vai começar a contar uma por uma aqui a partir de amanhã. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor abre os olhos espirituais, o Senhor concede dom de discernir espíritos, é o Senhor que dá o discernimento no mundo espiritual para que os teus filhos, as tuas filhas sejam capazes de olhar para si mesmo e enxergar as suas feridas, os seus pecados e as suas iniquidades. O Senhor é Deus que capacita o teu povo com uma unção sobrenatural para que o teu rebanho possa ser solto dos cativeiros espirituais, para que o teu povo conheça a razão das fortalezas, para que o teu povo compreenda a razão que os cadeados espirituais, as correntes espirituais, as algemas espirituais ainda continuam a aprisionar vidas, famílias e até regiões. Pai querido, tudo aquilo que Satanás tem colocado como impedimento de liberdade, o Senhor é Deus que traz vida e que solta os cativeiros. Eu quero confessar, Senhor Deus, que os nossos olhos estão fechados e nós precisamos de liberdade para enxergar aquilo que o mundo espiritual tem escondido nas suas sombras, na sua escuridão. Fica conosco, Deus, durante esses 30 dias de libertação espiritual, 30 dias de liberdade espiritual. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se você quer crescer em libertação, guerra espiritual, em cura da alma, os nossos livros continuam lá no site www.institutoexodus.com. E durante todo esse mês nós estamos com uma promoção no site, no link cursos.pastorlou.com. Os cursos estão com 50% de desconto e o código de desconto na hora de você comprar é Batalha Espiritual, tudo junto em letra maiúscula. Batalha Espiritual, tudo junto com letra maiúscula. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã.